A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, está escrito: Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A diferença que existe entre proclamar o Evangelho de Cristo Jesus e ficar focado em batizar as pessoas está entre a Igreja Católica e um seguidor de Jesus Cristo, pois a Igreja Católica tem como tradição batizar as crianças, desde recém-nascido até 9 anos, antes de comece a frequentar o catequese, uma prática que deu-se início no século III. Ao que parece, a Igreja Católica, através do seu pontífice, o Papa Inocêncio III, que autorizou o batismo em crianças, fez uma mistura de costumes, pegou a tradição judaica, o de circuncidar as crianças de até 8 dias de nascidos, com o batismo ensinado por João Batista, que é o de arrependimento, praticado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas contudo iremos atentar-nos tão somente ao chamado na qual Cristo Jesus tem para cada um de nós. Certa vez, em uma dessas construções erguidas em nome de Jesus Cristo, perdeu a oportunidade, a chance de batizar um jovem nas águas, o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, simplesmente porque a mesma desejava fazer um evento grandioso, e assim poder atrair para si própria todos os holofotes entre as igrejas eclesiásticas de sua região. Mas acabou sendo uma grande frustração para aquela igreja, e para as igrejas circunvizinhas, com todo o objetivo de reunir um grande público para ser batizado, cerca de 40 almas, a mesma não teve sequer 4 vidas, o que fez com que o líder daquela igreja viesse adiar o evento, sem pensar naquelas 4 vidas que desejavam ser batizadas no batismo de João Batista, onde eles almejavam viver sua primeira experiência com Cristo Jesus. Uma única pessoa destruiu os sonhos delas, e aquele jovem que estava com a alma sedenta, querendo ser batizado, veio a se afastar desta igreja. E posteriormente o desejo de ser seguidor de Jesus Cristo esfriou. Não sabemos como hoje esse jovem está, se teve força para prosseguir, se o Senhor teve misericórdia dele e foi ao seu encontro fazendo com que o mesmo não voltasse para a velha natureza, mas o que sabemos é que aquele suposto pastor, mensageiro de Satanás, porque todos que fazem com que o Evangelho de Cristo Jesus venha a ser escandalizado ou impedido de chegar a outras pessoas não pode ser de Cristo Jesus, pois uma única vez o Senhor Jesus Cristo se sacrificou pela humanidade, sendo assim o Evangelho da salvação é garantido para todos que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Logo não podemos impedir ou retardar que ninguém possa seguir o curso natural da peregrinação até a volta de Cristo Jesus. Quem assim procede prestará conta no dia do juízo final ao Senhor Jesus Cristo. Contudo, toda essa situação nos traz um alerta. O qual é o nosso chamado diante de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Precisamos estabelecer prioridades dentro do nosso manifesto, a fim de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja melhor pregado e tenha melhor eficácia no alcance aquelas pessoas que tanto precisam, que tanto necessitam de ter um encontro com Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26, está escrito: E, enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. Nos dias atuais, temos a responsabilidade de carregar a cruz de Cristo sobre os nossos ombros, para que o Evangelho de Cristo Jesus possa ser pregado a todas as criaturas. Porém, alguns cristãos encontram dificuldades para carregar a cruz de Cristo, mas se apegando a costumes religiosos, a doutrina criada por homem, a teologia da prosperidade ou da cura, estes mesmos cristãos são incapazes de pregar, de carregar a cruz de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Esse tipo de cristão, eles não estão prontos para morrer por amor a Cristo, mas antes está focado nas suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, a fim de alcançar para si mesmo a glória deste mundo. Quando observamos as igrejas cristãs que pregam, que ensinam a teologia da prosperidade, o materialismo, a cura, são as igrejas que mais têm membro e que menos domina a Bíblia Sagrada, porque quando pregamos que para ganhar a vida interna é preciso perder os anseios deste mundo, muitos que se dizem cristãos acabam se desviando para outros caminhos, pois não estão prontos para morrer por amor a Cristo, mas estão focados em enriquecer, para ser bem-sucedido na vida. O apóstolo Paulo, que tinha como prioridade na sua vida de pregar o Evangelho, e não ficar batizando as pessoas, pois essa era a prioridade do apóstolo Paulo, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Qual tem sido a nossa prioridade? Precisamos estabelecer uma prioridade nas nossas vidas, pregar o Evangelho de Cristo Jesus ou ficar buscando a materialidade desta vida para satisfazer uma carne corrompida dominada pelo pecado. É uma escolha que precisamos fazer, uma decisão que precisamos tomar nas nossas vidas.
A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, está escrito: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Se não fazemos a vontade de Cristo Jesus, estamos rebelando contra Cristo. Sendo assim, precisamos estabelecer um plano, propor uma meta. Para assim podemos cumprir nosso chamado, nossa responsabilidade diante do Senhor Jesus Cristo. Pois muitos são os que têm se perdido, mesmo quando se diz cristãos, por causa das suas próprias metas, negando as metas propostas pelo Senhor Jesus Cristo para a sua vida, e quando fazemos isso nos tornamos o inimigo da cruz de Cristo, porque todo aquele que não cumpre a vontade do Senhor Jesus Cristo, é inimigo da sua vontade, inimigo da sua cruz. Então o que devemos procurar fazer, é a vontade do Senhor Jesus Cristo, cumprindo os seus planos, os seus propósitos para nossas vidas, porque ainda que tenhamos o livre-arbítrio, a maior liberdade que podemos ter, é fazer a vontade de Cristo Jesus, pois ao lado de Cristo Jesus temos vida em abundância. Mas se escolhemos seguir nosso próprio caminho, criando para nós mesmos conceitos religiosos, abandonando os mandamentos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo na sua palavra, no seu Evangelho, na Bíblia Sagrada, estamos decidindo pelas nossas próprias escolhas e não a do Senhor Jesus Cristo. Ao que podemos concluir que quando fazermos aquilo que nos convém ao invés de fazer a vontade de Cristo Jesus, estamos tornando o inimigo da cruz de Cristo, e como o inimigo seremos culpados e exterminados pelo Senhor no dia da sua glória. Porque é sabido que ninguém pode ser batizado, sem antes ter ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e crendo se arrependa de seus pecados e siga após Cristo Jesus. Portanto devemos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, pois não se pode batizar ninguém na qual não há pecados para se arrepender ou culpabilidade a ser responsabilizado, como são as crianças. Contudo podemos ensiná-las o Evangelho de Cristo Jesus, para que quando chegar a hora as mesmas possam optar por seguir o Senhor Jesus Cristo, do que se iludir com este mundo.